Feche os olhos e sinta, por um instante, o ritmo invisível de uma engrenagem cósmica. Imagine a matéria mais densa que você pode conceber, o peso de uma estrela inteira compactado em uma esfera do tamanho de uma cidade, girando a velocidades inimagináveis. Esta não é uma fantasia distante, mas sim a realidade pulsante dos pulsares, faróis estelares cuja existência é um eco dramático do fim de um ciclo de vida estelar. Eles são o que resta de gigantes que se apagaram, transformados em relógios cósmicos de precisão absoluta. O que a sua mente considera um final dramático no espaço, como a explosão de uma supernova, é, na verdade, apenas o prelúdio para um dos fenômenos mais fascinantes do universo. Como é possível que uma estrela morta, com uma massa maior que a do nosso Sol, possa girar dezenas ou até centenas de vezes por segundo, emitindo feixes de energia tão precisos que rivalizam com os melhores relógios atômicos da Terra? E mais importante, o que estes objetos silenciosos nos revelam sobre as leis mais extremas da física? Atualmente, centenas de pulsares já foram catalogados, cada um contando uma história única de colapso, gravidade e magnetismo inimagináveis. Eles servem como laboratórios naturais, testando as fronteiras da teoria da relatividade geral de Albert Einstein e nos dando a chance de escutar a dança gravitacional das estrelas no universo distante. Mas qual é o segredo que permite a estas estrelas neutrão manterem tal ritmo perfeito em um cosmos de constante turbulência e caos? Nesta jornada, vamos desvendar a vida e a morte destas estrelas exóticas, mergulhando no processo de colapso que as transforma, explorando o núcleo denso que desafia a nossa compreensão da matéria e revelando como os seus feixes de radiação podem se tornar ferramentas essenciais para a navegação galáctica. A nossa viagem irá conectá-lo ao pulsar, à precisão e ao silêncio que esconde a maior força do universo. Então acomode-se no seu silêncio, permita que a sua pulsação encontre a cadência deste nosso universo e comece a respirar com o tempo cósmico. Se esta busca pelo entendimento do mistério dos pulsares ressoa em você, curta agora para ajudar o canal a continuar desvendando os segredos do cosmos. Se ainda não for inscrito, se inscreva para não perder as próximas histórias. Compartilhe com quem também busca a paz na ciência. Ao final desta jornada, a precisão do universo não será mais um mistério, mas sim um conforto que embalará o seu descanso. A jornada para compreender o mistério dos pulsares tem seu início no final dramático da vida de uma estrela massiva, um evento de escala e intensidade que desafia a nossa imaginação terrestre. Não estamos falando aqui do final silencioso e gradual que aguarda estrelas menores como o nosso próprio Sol, que um dia se expandirá e depois se contrairá em uma anã branca, um lento esfriar cósmico que levará bilhões e bilhões de anos. Pelo contrário, o nascimento de um pulsar exige o espetáculo violento, a catarse energética de uma supernova, um dos eventos mais luminosos e energéticos do universo. Imagine uma estrela que possui uma massa mínima de 8 a 10 vezes a massa do nosso Sol. Uma gigante que viveu a sua existência em um ritmo frenético, consumindo o seu combustível nuclear de forma voraz. Por milhões de anos, a gravidade, uma força implacável, foi combatida pela pressão de radiação gerada pelas reações termonucleares no núcleo da estrela. Essa batalha constante, esse equilíbrio dinâmico, é o que manteve a estrela estável, brilhando majestosamente no céu. Mas, eventualmente, todo o hidrogênio se esgota, e a estrela começa a fundir elementos cada vez mais pesados. Hélio em carbono, carbono em neônio, oxigênio em silício, até que se forma um núcleo de ferro. O ferro é o ponto final deste processo. A fusão de ferro não libera energia. Pelo contrário, consome-a exigindo mais energia do que produz. A partir deste momento, a estrela está condenada. A pressão de radiação que vinha sustentando o gigante estelar desaparece quase instantaneamente. Sem o contrapeso das reações nucleares, a gravidade, agora desimpedida, vence a batalha de forma esmagadora e brutal. O núcleo de ferro, com uma massa que pode ser de 1,5 a 3 vezes a massa do Sol,
começa a colapsar sobre si mesmo a velocidades que se aproximam da velocidade da luz. Em uma fração de segundo, o volume do núcleo é reduzido ao tamanho de um planeta, e em um piscar de olhos, ele se transforma em uma esfera incrivelmente densa, não maior que uma pequena cidade terrestre, talvez com apenas 10 ou 20 quilômetros de diâmetro. É neste momento de colapso hiperrápido que a matéria atinge um estado de densidade que não pode ser replicado em nenhum laboratório da Terra. A pressão é tão intensa que os elétrons são forçados a se fundir com os prótons dentro dos núcleos atômicos, superando a repulsão eletrostática e formando nêutrons. Todo o núcleo se transforma em uma gigantesca sopa de nêutrons, um estado de matéria exótica conhecido como estrela de nêutrons. A densidade é inimaginável. Uma colher de chá dessa matéria pesaria algo em torno de 6 bilhões de toneladas. Pense na magnitude disso. Quando o material que está caindo de fora da estrela atinge esse núcleo de nêutrons recém-formado, ele é impedido de avançar, ricocheteando em uma onda de choque que se propaga para o exterior. É essa onda de choque, energizada por neutrinos gerados durante o colapso, que varre as camadas externas da estrela para o espaço, criando a supernova. Por um breve período, essa única estrela brilha mais do que uma galáxia inteira, espalhando os elementos mais pesados, os elementos que formam planetas, a vida e, sim, o seu próprio corpo, de volta ao cosmos. O que resta, o coração sobrevivente e superdenso da antiga estrela, é a estrela de nêutrons, o objeto que se tornará um pulsar. Mas para ser chamado de pulsar, ele precisa exibir a sua característica mais definidora, a emissão de feixes de radiação que varrem o espaço como um farol cósmico. Essa emissão não é um brilho constante, mas sim uma série de pulsos regulares e precisamente cronometrados. E por que ele gira tão rápido? A resposta reside na lei da conservação do momento angular. Imagine uma patinadora no gelo que começa a girar com os braços estendidos. Quando ela recolhe os braços para perto do corpo, a sua velocidade de rotação aumenta drasticamente, porque o seu momento angular total deve ser conservado. A estrela gigante, que girava lentamente, contrai-se de um diâmetro de milhões de quilômetros para apenas 20 quilômetros. Essa imensa diminuição de raio deve ser compensada por um aumento espetacular na velocidade de rotação. Um pulsar pode nascer girando a velocidades que chegam a milhares de revoluções por minuto, um redemoinho cósmico de densidade extrema. A palavra pulsar em si é uma abreviação de estrela de rádio pulsante e nos leva à sua descoberta acidental, um momento que mudou a nossa compreensão do universo. Em meados do século XX, no ano de 1967, uma jovem estudante de pós-graduação chamada Jocelyn Bell Burnell, trabalhando com o seu supervisor, Anthony Hewish, detectou um sinal de rádio incrivelmente regular. Ele pulsava com a precisão de um relógio, a cada 1,3 segundos. A regularidade era tão perfeita, tão antinatural para um fenômeno cósmico conhecido, que a princípio eles consideraram a possibilidade de ser um sinal de alguma forma de vida inteligente extraterrestre, o que eles apelidaram carinhosamente de LGM, ou Little Green Men, Pequenos Homens Verdes. No entanto, a descoberta de um segundo e depois um terceiro e um quarto, sinais semelhantes em diferentes partes do céu, rapidamente convenceu a comunidade científica de que eles haviam tropeçado em uma nova classe de objetos astronômicos. O mistério foi resolvido. Não eram pequenos homens verdes, mas sim as estrelas de nêutrons giratórias, os pulsares. O que torna o pulsar tão cativante, além da sua origem violenta, é o seu campo magnético. Durante o colapso, o campo magnético da estrela original, que era grande e disperso, é esmagado junto com a estrela, resultando em um aumento de intensidade de trilhões de vezes. O pulsar possui um dos campos magnéticos mais poderosos do universo. Esses campos são tão intensos que arrancam partículas da superfície da estrela e as aceleram a velocidades próximas da velocidade da luz, e essas partículas aceleradas emitem feixes de radiação, principalmente em ondas de rádio, que se propagam para fora dos polos magnéticos da estrela. A chave para o efeito pulso é o desalinhamento entre o eixo de rotação e o eixo magnético da estrela, assim como o eixo de rotação da Terra
e o seu polo magnético não são perfeitamente alinhados, o mesmo acontece com o pulsar. Quando o feixe de rádio varre a Terra durante a sua rotação, nós o vemos como um pulso, um piscar de luz de rádio que é tão preciso quanto o tic-tac de um relógio cósmico. Neste cenário de violência cósmica, densidade inimaginável, rotação frenética e magnetismo extremo que a nossa história se desenrola. O pulsar é a prova viva de que o fim no universo é frequentemente apenas um novo e mais complexo começo. A sua precisão é uma anomalia em um universo conhecido pela sua entropia e constante mudança, e é essa precisão que o transforma não apenas em um objeto de estudo fascinante, mas em uma ferramenta. Nos próximos segmentos, vamos mergulhar nos mecanismos internos que sustentam essa precisão, descobrir como eles se manifestam na nossa rotina cósmica e, finalmente, entender por que esses fantasmas estelares são mais importantes para a nossa navegação do que você pode imaginar. Acompanhe-nos enquanto desvendamos o mistério que reside em um núcleo do tamanho de uma cidade, mas com o peso de uma estrela. Após a violência do seu nascimento em uma supernova, o pulsar se instala em uma rotina de precisão e silêncio. Longe da nossa percepção visual, a sua vivência no cosmos é marcada por uma estabilidade rítmica que é quase poética. Para o ouvinte terrestre, a manifestação mais direta do pulsar não é uma visão, mas sim uma escuta, uma sinfonia invisível de tic-tacs de rádio que permeiam o universo. Esses pulsos, que chamamos de frequência, são tão regulares que a sua estabilidade supera a dos relógios atômicos mais sofisticados que a humanidade conseguiu construir. Pense por um momento no que significa essa precisão. A nossa compreensão do tempo e da navegação, desde os antigos marinheiros até os modernos sistemas de GPS, depende de relógios de altíssima precisão. No entanto, esses relógios terrestres são susceptíveis a perturbações ambientais, variações de temperatura e pequenos desvios quânticos. O pulsar, uma estrela morta a milhares de anos-luz de distância, opera com uma precisão que, em muitos casos, tem desvios de apenas 1 segundo em um período de 10 milhões de anos. É como se o universo tivesse instalado um metrônomo perfeito em um canto distante da galáxia. Essa regularidade inegável transforma os pulsares em ferramentas essenciais, atuando como verdadeiros pontos de referência cósmicos. Embora a sua presença não seja sentida no nosso dia a dia comum, a sua rotina cósmica é vital para áreas de pesquisa na fronteira da física. Por exemplo, eles são usados para testar a teoria da relatividade geral de Albert Einstein em condições extremas, algo que é impossível fazer na Terra. A relatividade geral prevê que objetos massivos distorcem o tecido do espaço-tempo. Quando temos um pulsar em um sistema binário com outra estrela de nêutrons, ou mesmo com um buraco negro, a dança gravitacional entre os dois objetos emite ondas gravitacionais, que são ondulações no próprio espaço-tempo. O período de pulso do pulsar neste sistema binário é ligeiramente alterado por causa da intensa gravidade do seu companheiro. Ao cronometrar esses pulsos com precisão extrema, os astrônomos conseguem detectar a perda de energia desse sistema em órbita, que é o resultado direto da emissão de ondas gravitacionais. Foi essa observação em um sistema de 2 pulsares, conhecida como pulsar binário de Hulse-Taylor, que forneceu a primeira prova indireta da existência das ondas gravitacionais, um achado que rendeu o Prêmio Nobel de Física e validou de forma magnífica a teoria de Einstein. Além disso, a rotina dos pulsares nos ajuda a mapear a nossa galáxia. À medida que o feixe de rádio viaja dezenas de milhares de anos-luz para chegar à Terra, ele passa pelo gás e pela poeira que permeiam o meio interestelar. Este meio, que não é um vácuo perfeito, dispersa e retarda as ondas de rádio em diferentes frequências. A quantidade desse atraso é diretamente proporcional à quantidade de matéria pela qual o pulso viajou. Ao medir o atraso de tempo de chegada dos pulsos em diferentes frequências, os astrônomos podem calcular com precisão a distância até o pulsar e o conteúdo de matéria que existe entre ele e nós. Eles se tornam, assim, verdadeiras sondas da estrutura invisível da Via Láctea. Mas a sua presença mais fascinante no nosso cotidiano cósmico é a ideia de usá-los para a navegação interestelar. Imagine que um dia
a humanidade envia uma nave em direção a uma estrela distante. Como essa nave, a milhares de anos-luz de distância e sem visibilidade direta da Terra ou do Sol, saberá exatamente onde está? Os pulsares, com os seus tic-tacs extremamente regulares, podem servir como um sistema de posicionamento global galáctico, um GPS cósmico. Uma nave poderia medir os tempos de chegada dos pulsos de 3 ou mais pulsares conhecidos. A diferença nos tempos de chegada em relação ao que é esperado na Terra revelaria a posição exata da nave no espaço tridimensional. Essa ideia não é apenas teórica. A NASA já incluiu diagramas de pulsares na placa de ouro da sonda Pioneer 10 e Pioneer 11 e também na sonda Voyager, para que, se por acaso essas espaçonaves forem encontradas por alguma civilização extraterrestre, eles possam usar os mapas de pulsares para decifrar a nossa origem e a localização do nosso sistema solar. Existe também uma subcategoria desses objetos, conhecida como pulsares de milissegundo. Estes são os verdadeiros velocistas cósmicos, girando centenas de vezes por segundo, alguns chegando a mais de 716 revoluções por segundo, o que significa que um ponto na sua superfície está se movendo a cerca de 20% da velocidade da luz. Acredita-se que esses pulsares tenham sido reciclados ou ressuscitados em sistemas binários, onde o material da estrela companheira é atraído pela intensa gravidade do pulsar e cai sobre ele, transferindo o momento angular e acelerando a sua rotação, como um carrossel que recebe um empurrão constante. A sua precisão é ainda mais alta, tornando-os os principais candidatos para o GPS galáctico. Para nós, na quietude da noite, o pulsar é a prova da ordem em meio ao caos. Ele nos lembra que, mesmo após a morte catastrófica de uma estrela, o universo encontra uma maneira de manifestar uma beleza rítmica, uma cadência que podemos decifrar e usar para compreender a realidade. O pulsar não é apenas um objeto astronômico, mas um elo entre o fim da matéria estelar e a fronteira do nosso conhecimento. Ele está lá girando e piscando, em uma rotina de precisão que ecoa a própria estabilidade das leis da física, um farol de nêutrons que nos guia através da escuridão do espaço-tempo. A sua quietude e a sua pulsação incessante são em si mesmas uma meditação sobre a permanência e o mistério da natureza. Para desvendar a precisão e a estabilidade quase mágicas do pulsar, precisamos ir além da sua casca e mergulhar no seu mecanismo interno, nos bastidores da estrela de nêutrons. O que sustenta este relógio cósmico não é apenas a inércia da sua rotação rápida, mas uma combinação de fenômenos físicos extremos: a fluidez da matéria superfluidificada, a rigidez de uma crosta cristalina e o poder esmagador do campo magnético. A estrela de nêutrons, o corpo do pulsar, é dividida em várias camadas, cada uma mais exótica do que a anterior. A camada mais externa é uma fina atmosfera de plasma, que se transforma rapidamente em uma crosta sólida. Esta crosta, com cerca de 1 quilômetro de espessura, é composta por uma rede cristalina de núcleos de ferro e nêutrons, mantida coesa por uma força gravitacional titânica, bilhões de vezes mais forte do que a gravidade da Terra. Essa crosta é incrivelmente rígida e suave, quase perfeita, e é a responsável por manter a forma esférica e a rotação estável do objeto. Abaixo desta crosta encontra-se o verdadeiro mistério, o interior. A maior parte do volume da estrela é composta pelo núcleo, que é uma sopa superdensa de nêutrons. Devido à densidade e às baixíssimas temperaturas efetivas, apesar do núcleo ser quente, a física quântica permite que ele se comporte como se estivesse frio. Os nêutrons formam um estado de matéria conhecido como superfluido. Um superfluido é um fluido sem viscosidade, o que significa que, uma vez que começa a girar, ele gira para sempre sem resistência interna. Imagine o seu café girando na xícara e nunca parando. Essa é a essência de um superfluido. Esse núcleo superfluido de nêutrons está em rotação, e a sua superfluidez atua como o motor de inércia perfeito do pulsar, garantindo que a sua velocidade de rotação seja mantida com uma constância surpreendente. No entanto, o superfluido não gira como um corpo sólido. Ele forma minúsculos redemoinhos de fluxo, conhecidos como vórtices de nêutrons.
É a interação entre estes vórtices e a crosta sólida que rege o ritmo exato da estrela. Um dos detalhes menos óbvios é o fenômeno do Starquake, ou terremoto estelar. A rotação do pulsar não é perfeitamente constante. Ela diminui muito lentamente ao longo de milhões de anos devido à perda de energia através da radiação magnética. Mas, ocasionalmente, essa desaceleração é interrompida por um evento abrupto e surpreendente. Um glitch, ou falha. O período de pulsação diminui subitamente, o que significa que o pulsar girou momentaneamente mais rápido. O mecanismo por trás do glitch é fascinante. A crosta externa, que está diminuindo a sua velocidade de rotação por perder energia para o exterior, torna-se cada vez mais tensa, assim como o acúmulo de tensão em falhas geológicas na Terra. Essa tensão acaba sendo liberada em um terremoto estelar maciço, onde a crosta se rearranja e se contrai minimamente. Essa contração, por sua vez, transfere momento angular do núcleo superfluido, que vinha girando de forma mais rápida, para a crosta, causando um súbito aumento na velocidade de rotação observada. O glitch é uma prova de que, mesmo o relógio cósmico, ocasionalmente, precisa se reajustar dramaticamente sob a pressão de forças gravitacionais e magnéticas extremas. O outro elemento crucial nos bastidores é o campo magnético. Como mencionado, o campo magnético de um pulsar é colossal, até 1 trilhão de vezes mais forte que o campo magnético do Sol. É este campo magnético que atua como o farol cósmico. As linhas de campo magnético, que são esmagadas e intensificadas pelo colapso estelar, não são perfeitamente alinhadas com o eixo de rotação. O campo magnético atrai partículas carregadas da superfície da estrela e as acelera em altíssimas energias, canalizando-as para os polos magnéticos. À medida que essas partículas são impulsionadas quase à velocidade da luz, elas irradiam energia, principalmente na forma de ondas de rádio, mas também em raios X e raios gama. Essa radiação é focada em feixes estreitos, como os faróis de um aeroporto giratório. É o movimento de rotação da estrela de nêutrons que varre esses feixes pelo espaço, e só detectamos o pulsar quando um dos feixes aponta diretamente para a Terra. O poder desse campo magnético é tão grande que ele é o principal motor da desaceleração do pulsar. A rotação da estrela, juntamente com o seu campo magnético, age como um gerador cósmico, e essa energia de rotação é gradualmente drenada pelo campo magnético para criar a radiação. A perda de energia faz com que a taxa de rotação diminua muito lentamente. Quanto mais velho o pulsar, mais fraco o seu campo magnético e mais lenta a sua rotação, até que, depois de milhões de anos, ele se torna muito lento para que o feixe varra a Terra com regularidade perceptível, e ele se transforma em uma estrela de nêutrons silenciosa, um farol apagado. A beleza profunda da estrela de nêutrons está nesta interconexão entre as suas partes, uma crosta rígida, um interior superfluido e um campo magnético monstruoso. A precisão do tempo que observamos é o resultado da inércia de um corpo que não tem atrito interno significativo, e a pulsação é o resultado de um desalinhamento magnético. Entender esses mecanismos é entender como o universo transforma a morte estelar em um dos seus fenômenos mais ordenados e úteis. O pulsar não é apenas uma estrela morta, mas um laboratório vivo, onde a matéria se comporta de formas que desafiam a nossa física terrestre, governado por leis que se manifestam de maneira silenciosa e incrivelmente bela no vasto palco do cosmos. A história dos pulsares é rica em achados raros e mistérios que continuam a desafiar a nossa física. Eles não são apenas relógios cósmicos de precisão, mas também reveladores de segredos que o universo escondeu em plena vista. Entre as descobertas mais notáveis e inesperadas, destacam-se o papel do pulsar como bússola galáctica para a humanidade e o achado do primeiro exoplaneta em órbita de uma estrela fora da sequência principal. Um dos maiores segredos desvendados pelos pulsares é a sua utilidade como detectores de ondas gravitacionais. Embora o sistema binário de Ross-Taylor tenha fornecido a primeira prova indireta, o que hoje chamamos de array de cronometragem de pulsar
é uma das ferramentas mais sofisticadas para a detecção direta de ondas gravitacionais de baixa frequência. Imagine a galáxia como uma vasta orquestra. As ondas gravitacionais, especialmente aquelas geradas por pares de buracos negros supermassivos em fusão no centro de galáxias distantes, são como notas graves e lentas que percorrem o espaço-tempo. O segredo está em usar o conjunto de pulsares de milissegundo mais estáveis da galáxia, como uma rede de sensores. Se uma onda gravitacional de frequência ultra baixa passar pela nossa parte da Via Láctea, ela irá distorcer minimamente o espaço-tempo, alongando-o em uma direção e encolhendo-o em outra. Essa distorção, minúscula que seja, fará com que o tempo que os pulsos de rádio levam para nos alcançar varie de forma ínfima. Ao monitorar a cronometragem de dezenas desses pulsares ao longo de muitos anos, os cientistas podem procurar um padrão específico de correlações nessas variações de tempo. E essa correlação, que não pode ser explicada por nenhum outro ruído ou fenômeno, é a assinatura inequívoca de uma onda gravitacional cósmica. O array de cronometragem de pulsar, portanto, transforma cada pulsar individual em um detector hipersensível, criando coletivamente um telescópio de ondas gravitacionais do tamanho da galáxia. Outro achado raro e surpreendente foi a descoberta em 1992 do primeiro planeta orbitando um pulsar. Este planeta, conhecido como PSR B257 Plancius 12b, foi o primeiro exoplaneta descoberto em torno de uma estrela que não fosse o Sol e marcou um momento crucial na história da astronomia. O achado foi inesperado porque o ambiente de um pulsar é extremamente hostil. Lembre-se, o pulsar é o resíduo de uma supernova, uma explosão que vaporiza tudo o que está ao seu redor. A teoria dominante é que esses planetas não sobreviveram à explosão cataclísmica, mas sim se formaram a partir dos detritos remanescentes da supernova, um processo de segunda geração. O material ejetado na explosão pode ter formado um disco de detritos em órbita do pulsar, a partir do qual os planetas se condensaram. O fato de a vida ter encontrado uma maneira de construir mundos habitáveis a partir das cinzas de uma estrela morta, em um ambiente de radiação intensa, é uma poderosa metáfora cósmica sobre a resiliência da matéria no universo. A descoberta não apenas ampliou a nossa visão sobre onde os planetas podem se formar, mas também validou o método de cronometragem de pulsares como uma ferramenta de detecção de exoplanetas, um método baseado na detecção de pequenas mudanças no tempo de chegada dos pulsos causadas pelo balanço gravitacional da estrela de nêutrons, induzido pelo planeta em órbita. Além dos planetas, os pulsares nos trouxeram a descoberta de objetos ainda mais extremos. Em 1982, foi descoberto o primeiro pulsar de milissegundo, que é o pulsar B1937-21. A sua taxa de rotação de centenas de vezes por segundo foi um choque para a comunidade científica. Acredita-se que eles representam o estágio final de um sistema binário, onde o pulsar foi reciclado ao acumular matéria e momento angular de uma estrela companheira. Eles são como o ouro da cronometragem cósmica e são a base para o GPS galáctico. Outro mistério de tirar o fôlego são os pulsares de raio-x anômalos e os magnetars. Estes são os pulsares com os campos magnéticos mais fortes, superando os já extremos campos magnéticos dos pulsares comuns. Um magnetar possui um campo magnético tão intenso que, se fosse colocado à distância da Lua, ele apagaria os dados de todos os cartões de crédito na Terra. Esses campos são tão esmagadores que, ocasionalmente, eles se reorganizam e se rompem, gerando enormes erupções de raios X e raios gama, chamadas flares. A energia liberada em um milissegundo pode ser maior do que a energia que o nosso Sol irá produzir em centenas de milhares de anos. A sua existência levanta questões profundas sobre o comportamento da matéria e do magnetismo sob as condições mais extremas do universo. Os pulsares também atuam como a bússola galáctica da nossa civilização. Eles não apenas nos dão um sistema de posicionamento no espaço, como vimos no bloco 2, mas também fornecem uma calibração para o nosso próprio tempo. A estabilidade de alguns pulsares de milissegundo é tão alta
que eles são usados como referências para melhorar os padrões de tempo terrestres. Em um sentido filosófico, eles nos ancoram em um tempo cósmico, ajudando-nos a medir não apenas a nossa posição, mas também a nossa própria cadência no universo. Os pulsares são, portanto, muito mais do que estrelas mortas girando. Eles são os catalisadores de algumas das descobertas mais importantes na astrofísica moderna. Eles nos mostraram a existência de ondas gravitacionais de baixa frequência, revelaram que planetas podem se formar e existir nos ambientes mais inóspitos e nos deram um vislumbre do magnetismo mais potente conhecido, um verdadeiro farol de segredos cósmicos que continuam a girar no silêncio do espaço. O seu tic-tac incessante é a trilha sonora de uma ciência que está sempre à beira de uma nova e profunda revelação. A verdadeira magnitude do mistério dos pulsares se revela não apenas no seu isolamento, como objetos celestes, mas nas suas conexões profundas com a física fundamental e a engenharia de precisão na Terra. O pulsar atua como uma ponte de conhecimento, ligando a escala inimaginavelmente grande do cosmos com as teorias mais íntimas e microscópicas da matéria. A sua interdependência se estende da física de partículas à busca por uma teoria unificada da gravidade. Primeiramente, as estrelas de nêutrons, o corpo do pulsar, são os únicos lugares do universo onde podemos observar o comportamento da matéria sob densidades extremas, muito além de qualquer coisa que possa ser replicada em aceleradores de partículas terrestres. A densidade no núcleo de um pulsar é tão alta que o espaço entre as partículas praticamente desaparece. Estudar a massa, o raio e o momento angular destas estrelas nos ajuda a restringir o que os físicos chamam de equação de estado da matéria de nêutrons. A equação de estado é uma relação fundamental que descreve como a pressão de um material se comporta em função da sua densidade. Em condições terrestres, essa equação é bem conhecida. Mas em uma estrela de nêutrons, a pressão é tão grande que os nêutrons em seu interior interagem através de forças nucleares fortes e fracas de uma maneira que não pode ser facilmente modelada. Ao observar pulsares com diferentes massas e períodos de rotação, os cientistas podem testar diferentes modelos teóricos para a equação de estado. Isso tem um impacto direto na física de partículas, pois nos ajuda a entender como os quarks e os gluons, os componentes fundamentais dos nêutrons, se comportam em condições de compressão máxima e se pode existir matéria ainda mais exótica, como a matéria estranha, composta por quarks estranhos, no centro dessas estrelas. O pulsar é, portanto, um laboratório de gravidade e densidade. A interdependência se estende à cronometragem de precisão e à engenharia quântica. A estabilidade dos pulsares de milissegundo é tão notável que eles são usados como referência para o tempo padrão internacional. As variações no período de pulsação desses objetos são tão pequenas que são comparáveis ou até melhores do que os desvios observados em alguns relógios atômicos terrestres. Essa conexão cria um feedback contínuo. Os dados precisos dos pulsares ajudam a refinar os nossos modelos de tempo, e os relógios atômicos ultra-precisos na Terra são usados para detectar as mínimas variações nos pulsos, como as causadas pelas ondas gravitacionais. Existe uma relação profunda com a busca por uma teoria de tudo, ou a gravidade quântica. A relatividade geral de Einstein descreve a gravidade perfeitamente na escala macroscópica, estrelas, galáxias, e a mecânica quântica descreve as interações na escala microscópica, partículas. O problema é que essas duas grandes teorias da física entram em conflito quando tentamos descrever o que acontece em condições extremas, como no centro de um buraco negro ou, mais acessivelmente, no núcleo de uma estrela de nêutrons. O pulsar, com a sua intensa gravidade e as suas propriedades quânticas, como a superfluidez dos nêutrons, é o campo de testes ideal para tentar conciliar a gravidade com a física quântica, buscando entender como o espaço-tempo se comporta no limite da matéria e da força. Outra conexão importante é com a evolução química galáctica. Lembre-se, o pulsar é o remanescente de uma supernova. Essas explosões cataclísmicas são a principal fonte de dispersão de elementos pesados, oxigênio, carbono, ferro
e todos os outros elementos que compõem a nossa vida e o nosso planeta, no universo. Os pulsares são os marcos finais desse ciclo de vida e morte estelar. Ao estudar a distribuição dos pulsares e a energia das supernovas que os criaram, os astrônomos podem mapear como e onde a galáxia foi semeada com os blocos construtores da vida ao longo de bilhões de anos. A sua existência atesta o processo contínuo de reciclagem cósmica que tornou a nossa própria existência possível. Finalmente, a energia drenada do pulsar tem uma conexão surpreendente com as nebulosas de vento de pulsar. O campo magnético giratório drena a energia rotacional da estrela na forma de um vento de partículas carregadas. Esse vento se expande e atinge o material ejetado da supernova, criando uma nebulosa energética e brilhante. O exemplo mais famoso é a nebulosa do Caranguejo. O pulsar no centro da nebulosa do Caranguejo, girando 30 vezes por segundo, é a fonte de energia que mantém a nebulosa visível em todo o espectro eletromagnético, desde as ondas de rádio até os raios gama. Essa energia de rotação se transforma em luz, mostrando a interdependência entre a estrela de nêutrons e o seu ambiente circundante. Em essência, a rotina silenciosa do pulsar tem um impacto ressonante em toda a física moderna. Ele nos força a olhar para as nossas teorias mais fundamentais e nos lembra que a precisão de um relógio no céu pode desvendar os segredos mais profundos da matéria e do tempo, provando que o cosmos é uma teia interligada de fenômenos onde o fim de uma estrela é apenas o começo de uma nova ciência. A relação do pulsar com a humanidade transcende o puramente científico, mergulhando na cultura popular, na história da ciência e, de forma surpreendente, na música e na arte. Desde o momento da sua descoberta, com o seu sinal rítmico e inexplicável, o pulsar tocou a imaginação humana e levantou questões profundas sobre o nosso lugar no cosmos. O impacto histórico mais imediato do pulsar foi o seu apelido inicial, LGM, ou Little Green Men, Pequenos Homens Verdes. Este é um detalhe que ressoa fortemente na história social da ciência. Em 1967, a época em que Jocelyn Bell Burnell detectou o primeiro sinal, a busca por vida extraterrestre, ou SETI, a busca por inteligência extraterrestre, estava em pleno andamento e carregada de fascínio. A ideia de que um sinal de rádio tão regular e artificialmente perfeito pudesse ser uma transmissão alienígena capturou a atenção do mundo. Embora a explicação natural, a estrela de nêutrons giratória, logo tenha prevalecido, o breve período de incerteza e a especulação sobre o LGM destacam como o universo, mesmo através de fenômenos físicos puros, pode refletir e testar as nossas esperanças e temores sobre a vida fora da Terra. A descoberta nos forçou a confrontar a possibilidade de que fenômenos naturais poderiam imitar a tecnologia, e a regularidade não era exclusividade da inteligência. Culturalmente, o pulsar tornou-se um símbolo da extrema densidade e do poder cósmico. Um dos exemplos mais icônicos de sua presença na cultura é o design da capa de um famoso álbum musical da banda Joy Division. A capa apresenta uma visualização dos perfis de pulso de rádio do primeiro pulsar descoberto, o PSR BU-919/21. Essa representação visual, que é uma série de picos e vales representando a intensidade do sinal ao longo do tempo, transformou um dado científico em uma obra de arte minimalista e poderosa. O pulsar, nesse contexto, saiu do laboratório de astrofísica para se tornar um ícone da arte moderna e da música rock, simbolizando o mistério, o isolamento e o ritmo implacável do universo. Além disso, a precisão do pulsar tem uma ressonância filosófica para a humanidade. Em um mundo de constante mudança e caos, a estabilidade de um pulsar de milissegundo, um objeto que mantém o seu ritmo quase perfeito por milhões de anos, oferece uma metáfora para a permanência. Ele nos lembra que existem leis fundamentais no universo que operam com uma regularidade que excede em muito a nossa própria percepção de tempo. Essa precisão absoluta serve como um contraponto à nossa natureza efêmera e, em um sentido poético, nos dá um ponto de ancoragem cósmico.
O uso potencial do pulsar para a navegação interestelar também tem um profundo impacto social e histórico. Ao incluir mapas de pulsares nas sondas Pioneer e Voyager, a humanidade estava, na verdade, deixando uma mensagem na garrafa para o futuro ou para outras civilizações. O mapa estelar desenhado com a localização de 14 pulsares próximos e o nosso Sol servia como uma bússola galáctica para quem quer que a encontrasse. Esta foi uma tentativa consciente de transcender o nosso tempo e o nosso lugar, utilizando um fenômeno físico universalmente compreendido. É um testemunho da capacidade humana de pensar em escalas de tempo cósmicas e deixar uma marca duradoura, que não depende de linguagens ou símbolos culturais terrestres, mas sim das leis imutáveis da física. Em termos de educação e ciência, a descoberta dos pulsares e a subsequente confirmação das ondas gravitacionais por meio dos pulsares binários tiveram um impacto imenso no avanço da nossa compreensão da gravidade. Ele elevou a astrofísica a um novo patamar de precisão e abriu as portas para o que hoje chamamos de astronomia de múltiplos mensageiros, onde observamos o universo não apenas com a luz, mas também com ondas gravitacionais e neutrinos. Essa evolução no conhecimento molda a maneira como ensinamos física e astronomia em todo o mundo. Em resumo, o pulsar não é apenas um objeto distante. É um farol que ilumina a nossa curiosidade, desafia as nossas suposições sobre a vida e a inteligência, serve de inspiração para a arte e, o mais importante, atua como um mensageiro da estabilidade e do ritmo universal. A sua história, desde a especulação sobre alienígenas até a confirmação de uma das teorias mais complexas de Einstein, está intrinsecamente ligada à nossa própria jornada de descoberta e à nossa busca incessante por significado no vasto e pulsante universo. O futuro do estudo dos pulsares está intrinsecamente ligado à inovação tecnológica e ao aprofundamento da nossa capacidade de observação e medição. As tendências apontam para uma era onde o pulsar não será apenas um objeto de estudo, mas uma ferramenta ativa na revolução da astronomia e da navegação espacial. Uma das tendências mais importantes é a expansão e o refinamento dos arrays de cronometragem de pulsar. Projetos internacionais, como o North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves e outros consórcios globais, estão continuamente adicionando novos pulsares de milissegundo à sua rede de monitoramento e aprimorando a precisão dos radiotelescópios terrestres. O objetivo principal é a detecção direta e robusta das ondas gravitacionais de frequência nanohertz, que são as ondas geradas por pares de buracos negros supermassivos em fusão, espalhados pelos centros das galáxias. A confirmação e o mapeamento dessas ondas abrirão uma nova janela para estudar a evolução e a formação das galáxias e a massa e distribuição desses buracos negros. O pulsar se torna, assim, o sensor mais sensível do universo para esse tipo de fenômeno. Em termos de inovação, o conceito de GPS galáctico está deixando o campo da ficção científica. A Agência Espacial Americana, por exemplo, demonstrou a viabilidade da navegação baseada em pulsares com o experimento Station Explorer for X-Ray Timing and Navigation Technology, ou Sextant, a bordo da Estação Espacial Internacional. Este experimento provou que o tempo de chegada dos pulsos de raios-x de pulsares pode ser usado para determinar a localização de uma espaçonave com precisão notável. O futuro prevê que as missões de longo alcance, especialmente aquelas destinadas a Marte e além, incorporarão a cronometragem de pulsares como um método de navegação autônoma. Isso reduzirá a dependência da Terra para a navegação, diminuindo os atrasos de comunicação e aumentando a autonomia das sondas em missões interplanetárias e, finalmente, interestelares. Um risco fascinante e raramente discutido, mas que tem implicações importantes, é o fenômeno das microlentes gravitacionais causadas por objetos intermediários entre nós e o pulsar. À medida que a luz do pulso viaja, um objeto massivo, mesmo que não seja luminoso, como um buraco negro isolado ou uma anã marrom, pode passar na frente, distorcendo momentaneamente o tecido do espaço-tempo e amplificando ou focalizando o pulso. Embora isso possa ser considerado um risco,
para a precisão da cronometragem, é na verdade uma inovação, pois transforma os pulsares em ferramentas para detectar a população de objetos escuros e não luminosos na Via Láctea, o que é crucial para entender a distribuição de matéria escura. Outra área de inovação é o estudo dos magnetars, os pulsares com os campos magnéticos mais fortes. Os cientistas estão construindo modelos mais sofisticados para entender o processo de decadência magnética e os flares gigantes que eles produzem. O que esses objetos extremos nos ensinam sobre a física do plasma e os campos magnéticos pode ter aplicações na Terra, como, por exemplo, ajudar no desenvolvimento da fusão nuclear controlada, que também lida com o confinamento de plasma através de campos magnéticos intensos. A próxima geração de radiotelescópios, como o Square Kilometre Array, que será o maior radiotelescópio do mundo, multiplicará a nossa capacidade de descobrir novos pulsares, especialmente os mais distantes e fracos, e de monitorar os já conhecidos com precisão sem precedentes. Essa vasta quantidade de dados permitirá refinar os mapas da Via Láctea, aprimorar a detecção de exoplanetas em órbita de pulsares e, potencialmente, descobrir novos tipos de estrelas de nêutrons ou fenômenos que ainda não podemos prever. O futuro do pulsar é, portanto, o de um cronometrista galáctico e um sensor cósmico. Ele irá impulsionar a nossa capacidade de viajar com autonomia pelo espaço, testar as fronteiras da física quântica e gravitacional e nos conectar de forma íntima com o ritmo fundamental do nosso universo. A cada novo pulso medido e cada variação detectada, o pulsar nos guia para uma compreensão mais completa e harmoniosa do cosmos. Chegamos ao final da nossa suave jornada através do mistério dos pulsares, essas estrelas mortas que teimam em nos guiar com uma precisão inabalável. Refletimos sobre o seu nascimento violento, o espetáculo da supernova, que as reduz a um núcleo superdenso, e a sua vida silenciosa, porém rítmica, como os mais perfeitos relógios do universo. O pulsar é, em essência, a personificação da permanência no ritmo do tempo. Pense na metáfora final que ele nos oferece. Em nossa vida diária, somos constantemente envolvidos por mudanças, pelo fluxo e refluxo de emoções e pela percepção de que nada é constante. O tempo, para nós, é um rio que corre, sempre acelerando ou diminuindo, dependendo do nosso estado de espírito. Mas lá fora, na escuridão fria e silenciosa do espaço profundo, o pulsar gira. A sua pulsação é uma nota sustentada na sinfonia do cosmos, um tic-tac que não se apressa nem se atrasa, movido apenas pelas leis imutáveis da inércia e da gravidade. A sua precisão, que pode ser usada para mapear a nossa galáxia e detectar as ondulações do espaço-tempo causadas por buracos negros distantes, nos oferece uma profunda sensação de segurança. Ela nos lembra que, sob o aparente caos do universo, existe uma ordem fundamental. Há uma cadência invisível que governa tudo, desde o colapso de uma estrela gigante até o ciclo de rotação da matéria mais densa. O pulsar nos ensina que, mesmo após a catástrofe, o evento mais destrutivo que uma estrela pode experimentar, o universo encontra uma maneira de transformar essa ruína em algo de suprema utilidade e beleza rítmica. Nós somos feitos do material forjado e espalhado por essas explosões estelares. Somos literalmente poeira cósmica que herdou a memória da violência e a transformou em consciência. E essa consciência agora ouve o eco da morte estelar na forma de um pulso de rádio e o usa para compreender o tempo, o espaço e a nossa própria origem. O pulsar conecta o nosso momento presente, o seu corpo suavemente aninhado em descanso, com o pulsar de uma estrela que está a milhares de anos-luz de distância. Então, ao fechar os olhos e sentir o peso do seu próprio corpo, permita-se imaginar o núcleo de nêutrons do tamanho de uma cidade, girando em perfeita harmonia. Deixe que essa imagem da ordem cósmica invada a sua mente e acalme a agitação do dia. A sua presença é uma pequena, mas significativa parte dessa dança universal. O tempo no universo é constante, é a nossa percepção dele que flutua. Que o ritmo lento e seguro do pulsar seja o seu guia para o sono. Permita que a cadência perfeita desses relógios cósmicos silencie a sua mente
e a âncore em um profundo e restaurador descanso. O mistério que desvendamos hoje é, na verdade, um presente, a garantia de que a ordem persiste. Descanse agora na tranquilidade do tempo cósmico. Se esta história sobre a precisão e o silêncio do universo ressoou em você e trouxe paz ao seu momento, por favor, curta agora para ajudar o canal. O seu apoio é a nossa energia para continuar explorando os segredos da física e da astronomia. Se você ainda não faz parte desta comunidade de buscadores de tranquilidade e conhecimento, se inscreva e ative as notificações. Compartilhe esta história com aqueles que você sabe que também apreciam o descanso embalado pela ciência. Volte sempre ao universo para o sono, onde a complexidade do cosmos se encontra com a simplicidade da calma. Encerramos nossa jornada por hoje, mas o universo continua a girar.